Oi, povo, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no horário combinado, né? Às 7h10 da noite, hoje, dia 5 de novembro, dia de super lua cheia em Touro. Exatamente! Vou esperar vocês entrarem, mas já vou comemorar e celebrar essa sincronicidade. Como eu falei para vocês nos stories, eu sou a louca das sincronicidades. Amo muito tudo isso e pratico e coloco isso numa vida ritualística, né, que eu cultuo. Para quem gosta de comunicação e não entende como é que isso se relaciona, é só você entender que signos são símbolos, vida simbólica tem muita origem na semiótica. Mas enquanto vocês vão entrando, já vou explicando para vocês o que é essa história de que a gente está numa live hoje para falar como você tem conversado e se comunicado com o seu tempo. Isso é baseado em insights que eu tive durante um encontro com a professora Lúcia Helena Galvão, que aconteceu nesse domingo, um encontro super exclusivo que eu participei lá em São Paulo. Professora Lúcia Helena, que vai estar aqui lotando o auditório essa semana aqui em Porto Alegre, falando sobre filosofia, bem viver, os temas, né, que fizeram dela uma dessas grandes experts na internet. Ela viraliza falando e simplificando filosofia. E eu gosto de ter essa mesma ideia para comunicação, porque eu acho que comunicação é para todo mundo. A gente tem que fazer com que a nossa comunicação seja funcional. Não importa a forma, onde é que a gente aplica, como a gente aplica, o que a gente é, qual é o espaço, qual é que é o formato. Importa sim qual é a função, por que você está se comunicando. E o tema da nossa super aula gratuita de hoje é justamente como você está se comunicando com o seu tempo. Tá todo mundo acenando aí? Gente, deixa eu ver todo mundo que está presente. Pessoal, beijo. Então, tá todo mundo me ouvindo? Só quem puder dar um ok para mim para dizer que tá ouvindo, que o microfone tá direitinho, para felicidade do meu editor. Tá ok? Só acena assim para mim, tá direitinho, funcionando? Maravilha, vejo corações, vejo que vocês estão me ouvindo. Então, para a gente começar a falar de sincronicidade, vamos só aproveitar enquanto o pessoal está entrando para falar de superlua cheia em Touro? Camila, o que é isso? Você virou astróloga? Não, meu bem, embora eu ame muito esse tema, mas olha como as sincronicidades são incríveis. Você sabe que a superlua está acontecendo neste exato momento no céu. E o que ela quer dizer? Olha só, o que ela significa, né, para quem acompanha esses movimentos da Lua, né, e dos signos. Relação com o espelho, a clareza que mora no simples, no corpo, no sentir, no tempo, nosso tema de hoje. Ficar só com o que é verdadeiro, limites ditos com amor, conversas inteiras, o que é essencial para você. Onde preciso corrigir o curso do que está acontecendo hoje na minha vida e quais escolhas honram os meus valores, quem eu sou e me trazem paz de espírito. Não é maravilhoso, gente? É incrível. Então, neste momento, a gente vai falar sobre como a gente conversa e se comunica com o tempo, que é exatamente, né, um dos temas que a gente vai trazer para o Myself, a minha imersão urbana, que acontece dia 22 aqui em Porto Alegre. Mas eu tô só abrindo campo para as meninas. Você pode assistir essa aula gratuita, sendo homem, sendo mulher. Um dos meus grandes professores me ensinou que quando o propósito é o mesmo, não importa se a gente está fazendo ou outra pessoa está fazendo igual, o que importa é o que a gente quer alcançar. Então eu quero que essa mensagem chegue para um monte de gente. Quanto mais gente entrar, assistir essa live ao vivo ou assistir ela depois, por isso você vai ali nessa setinha que tem aqui embaixo, ó, e manda para os seus amigos, manda para todo mundo que merece saber sobre isso e que merece saber aplicar isso no seu dia a dia. Gente, são insights vindos de um encontro com a professora Lúcia Helena Galvão, só com 30 pessoas lá em São Paulo, uma tarde inteira só com ela. Imagina o poço de sabedoria que é essa mulher e o quanto de coisas que ela trouxe e que eu cruzo com os meus conhecimentos em comunicação e que você pode aplicar na sua vida, porque é isso que ela acredita, que filosofia só serve se for aplicada na prática, se você conseguir entender e aplicar aí no seu dia a dia. Não é para caber só nos livros ou nas teorias, não. É para você conseguir aplicar e melhorar o seu hoje, o seu agora. Então, ó, vai nessa setinha, manda para os amigos, manda para todo mundo. Quem não puder entrar ao vivo, assiste depois, porque hoje a gente vai estar trabalhando com o tempo vertical. Que história é essa, Camila?
Mais uma coisa que a professora Lúcia Helena me ensinou que, tipo, fez assim com a minha cabeça. Quer dizer que a gente aqui está mais acostumado a pensar no tempo linear, o tempo horizontal. A gente conta o nosso tempo de um jeito horizontal. E para a filosofia, o que é importante é o tempo vertical. É o quanto de consciência e de presença eu coloco nesse instante, agora, enquanto eu estou conversando com vocês e vocês estão me ouvindo. Então, 1 minuto, 15 minutos pode durar muito mais do que às vezes 2 horas, 3 horas, uma semana, um semestre, porque se você estiver presente aqui nesses 15 minutos comigo, você pode aprender muito mais e ter muito mais consciência e presença dessa sabedoria do que talvez se você estivesse aí disperso, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, nessa correria louca da vida e não conseguisse aproveitar o seu tempo horizontal. Por isso que para a filosofia o tempo vertical é mais importante, porque ele de fato é o que acrescenta e muda a sua vida. Bom, bora lá para começar? E eu queria dizer, gente, para vocês que são aí os desconfiados do papo da lua, ai, Camila, você virou astróloga, então agora você tá falando sobre isso. Não, já vou dar uns dados aqui importantes para você. Queria avisar você que hoje a lua ainda é utilizada como uma referência em religião e em festividades, tanto judaicas quanto muçulmanas, que a nossa Páscoa cristã é determinada e calculada por causa da lua cheia, que a gente usa e segue a lua à risca na agricultura, na criação de animais, até em partos e fases de partos das mulheres, e também na cultura, no comportamento humano, né? A gente já falou de cabelo, de unha, de vitalidade, de esforço, de energia e, claro, nas marés e nas ciências naturais. Mas pra gente que segue o calendário gregoriano, parece que a gente está meio distante da lua, né? A gente não faz muita relação e nem calcula como é que ela interfere de verdade na nossa vida. Pois eu quero dizer para você que enquanto você está aí, exatamente nesse momento, hoje, dia 5 de novembro, né, às 7h17 da noite, existem outros calendários que estão vigentes neste momento no mundo e que seguem a lua e que colocam a lua como pontos de referência. São eles: calendário islâmico, calendário hebraico, calendário chinês, calendário hindu e o calendário budista e tailandês tradicional. Ou seja, essas populações todas estão vivendo no mundo na mesma época que você e estão considerando a lua assim, senhor. Então, vamos usar esse momento para a gente aproveitar o nosso tempo vertical e pegar todos esses insights gratuitamente nessa aula que eu vou entregar para você, porque junto com a Super Lua, ela é uma super aula. E olha a sincronicidade, gente. Eu falei que com o meu editor eu tinha gravado um vídeo para falar sobre como você encerra os seus ciclos, que foi um encerramento, que foi um ensinamento que veio de uma mestra minha, que é a Max Tovar, que vai estar aqui em Porto Alegre comigo no dia 22, exclusivamente pela primeira vez em Porto Alegre. E a Max me ensinou isso, que o jeito, a qualidade com que eu encerro os meus ciclos determina diretamente a qualidade com que eu vou iniciar os novos ciclos. E aí isso explodiu a minha cabeça, porque na verdade, geralmente quando a gente está encerrando o ciclo, está saindo de um trabalho, está terminando um relacionamento, está querendo, né, trocar de carreira, a gente já está querendo fazer aquilo no limite, a gente já não quer nem mais ver aquele ciclo que passou, a gente já está assim, ó, cantando Feliz Ano Novo, vamos embora, né, adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, porque eu quero um novo, eu tô olhando para frente. E a gente deixa de honrar e colocar qualidade no encerramento dos nossos ciclos. E aí, a partir disso, a gente quer que os nossos novos ciclos sejam incríveis, sejam maravilhosos, sejam perfeitos, quando a gente não soube encerrar e valorizar, e honrar, agradecer, e olhar e se comunicar com o ciclo que passou com o mérito que ele tem e o que ele trouxe para você. E quando você começa a fazer isso, você descobre que você vai para os novos ciclos da sua vida com muito mais qualidade, mais potência, mais inteireza e mais chances de ter sucesso. Gente, isso mudou a minha vida e eu juro que quando eu comecei a aplicar no básico, no meu dia a dia, eu vi o quanto de diferença fazia em tudo que eu começava. Às vezes, as coisas que eu começava não engrenavam do jeito que eu queria. Eu pensava, ué, gente, o que deu de errado? Eu calculei tudo certo, eu tenho experiência, eu tenho carreira, eu tenho jornada, eu tenho muito conhecimento. E aí, o que aconteceu? Claro, eu estava lá encerrando aqueles ciclos outros, dizendo, não, pelo amor de Deus, já foi tarde.
Beijo, paz e bênção. Quando o que eu deveria estar fazendo é estar honrando aquele período, é dedicar um tempo para encerrar os meus ciclos com qualidade e assim poder iniciar os próximos com toda a inteireza que eles merecem. E isso muda tudo. Aí vem professora Lúcia Helena Galvão no domingo e diz isso assim, que uma das coisas que ela falou, né, ela escolheu justamente o tema tempo, e eu não sabia que ela ia falar sobre isso, o vídeo já estava gravado. E ela fala sobre várias coisas em filosofia, mas ela escolheu guiar essa nossa conversa baseada no tempo. Falei, não, gente, que sincronicidade perfeita. E uma das coisas dos insights que ela trouxe, que eu anotei 42, mas não vou trazer tudo isso para vocês. Eu vou trazer o que eu acho que relaciona bem com a data de hoje e com a comunicação, que é o meu tema central que a gente conversa aqui. Mas ela diz que a gente realmente, de uma forma de prática de aprender a lidar com o tempo, uma das primeiras coisas, que é uma das dicas que ela ensina para os alunos dela, é terminar tudo que começa. Porque ela diz que a gente é um amontoado de violões que ficam jogados pela sala, sapatilha de dança que a gente dedica, resolve aprender e daí depois desiste, e que a gente começa a aprender um esporte, compra toda a roupa e no fim a gente não termina e deixa aquilo lá, um material, né, jogado pela casa, e a gente é um amontoado de coisas jogadas que a gente não terminou. E que a gente tem que aprender a terminar o que a gente começa, porque isso não faz só você não perder o seu tempo, faz você respeitar mais a si mesmo, porque você está dizendo para você que você termina. Depois você avalia se aquela experiência foi útil, se você vai usar para o resto da sua vida, se você vai trazer ela, né, para outras situações. Mas se você não termina, você é incapaz de olhar para aquela situação com respeito que merece e para você mesmo com o tempo que merece. Bom, isso foi apenas uma das coisas que ela disse e que faz todo sentido com o que Max Tovar trouxe e que eu trouxe nesse vídeo para vocês. Mas vamos para dicas práticas de como a gente pode se comunicar melhor com o nosso tempo? Bom, a primeira coisa que ela diz, que é um exemplo muito clássico, mas que eu acho que faz toda a diferença, é que a gente perde muito tempo secando as poças de água que acontecem, né, que surgem na nossa vida, na nossa casa, quando a gente devia estar se preocupando de fato é com a goteira. E a gente perde tempo secando tudo, secando várias vezes a mesma poça d'água, as novas que surgem, e não olha para a goteira. E aí a gente perde muito tempo, né? Ela usa um exemplo do Epíteto que diz que a verdadeira liberdade é fazer o melhor com o que depende de você e não investir tempo no que não depende de ti. E é isso que faz com que a gente tenha esses bandos de barulhos, né, na nossa cabeça, porque a gente dedica boa parte do nosso dia pensando nas coisas que não dependem da gente. A gente reclama do trânsito, a gente reclama do tempo, mas a gente não sai um tempo antes de casa. A gente não leva o guarda-chuva. A gente se coloca em situações e não pensa, poxa, qual é a minha parte de responsabilidade? Como eu poderia estar, né, controlando isso e melhorando essa experiência para mim, ao invés de perder tempo reclamando com coisas que realmente podem acontecer e que não dependem diretamente de você. O trânsito é uma delas, né? Outra coisa que ela diz é que o eficiente, eu falei isso, gente, nos meus stories, e eu acho isso um soco com carinho, desculpa, é um soco para você, um soco para mim. Sabe, nós que vivemos na correria, né, a gente que enaltece viver estressado, pois é, segura que essa é para você. Ela diz que o eficiente não é não é estressado e que o estressado é um incompetente. Peraí. Um eficiente não é estressado e o estressado é um incompetente. Ela conta a história de um CEO que pediu para ter uma aula exclusiva com ela e era de uma grande organização. Ela não entendeu bem, né? Porque ele pediu para ter aula com ela, mas foi lá, né? E ela imaginou como seria essa aula, né? Que ela ia chegar lá, ia ter um cara mega estressado, numa mesa cheia de papéis, né, telefone tocando, que o cara nem ia dar bola direito para ela, porque, poxa, o cara tá pedindo para falar com filosofia, e ele tem muito mais dados, coisas, resultado, né, muito mais coisa para dar conta, mas ele reservou 10 minutos e quando ela chegou lá, para surpresa dela, o que que tinha? Uma mesa limpa, um papel em branco e uma caneta e o telefone desligado. E ele tinha 10 minutos para ouvir ela. E ele ouviu ela nesses 10 minutos com toda a inteireza
que ele tinha e que aquela experiência merecia. E aí ela entendeu por que ele era um CEO, com a qualidade que ele era e por que ele tinha conquistado e conquistava tudo que ele conquistava. Porque ele sabia aproveitar o tempo vertical. Iam ser 10 minutos do tempo dele, que era muito importante, mas ele ia estar ali na presença, com toda a inteireza que aquilo merecia. E na filosofia, eles têm duas noções de tempo, né? Essa que eu expliquei, que é o tempo horizontal, que a gente usa no nosso dia a dia, e o tempo vertical, que é a qualidade que eu coloco no meu tempo. E ela cita uma história de um viajante de cemitérios, né, que gostava de viajar e ver cemitérios pelo mundo. E ele chegou numa cidade e ele viu que nas lápides estava escrito assim: fulano de tal, 18 meses. Ciclano de tal, 10 meses. E nunca tinha a data que a pessoa nasceu e a data que a pessoa morreu. E ele foi perguntar, né, para as pessoas da cidade o porquê daquilo, né? 30 meses, 10 meses, por que não estava a data que a pessoa nasceu e a data que a pessoa morreu, como em qualquer outra civilização? E para surpresa dele, o que eles responderam foi que ali o que eles contavam era o tempo que a pessoa viveu de verdade. Mas o quanto que ela viveu, né? Não o tempo linear e horizontal, mas o quanto de vida de verdade tinha dentro da vida dela. E se a gente morresse agora? Essa foi a provocação dela. Quanto de tempo você realmente viveu? Você parou para pensar isso? Quanto nesse tempo vertical você estava realmente presente nos momentos da sua vida? Como você começa e aprende a identificar isso de verdade? E aí ela pergunta, 2025 está terminando. E o quanto você viveu de verdade esse ano? Quanto você aproveitou? Quanto você viveu? Quantos dias de fato entraram para a sua história nesse ano? E se nós não estamos presentes o tempo todo, esse nosso tempo vai escoar. Ele vai fugir pelas nossas mãos. Não adianta a gente tentar segurar, porque a falta de presença, que é algo que a gente trabalha muito nos meus cursos de comunicação e vai estar trabalhando no Myself também, ela é essencial. A presença é essencial para eu me comunicar e para você se conectar comigo aí do outro lado. É um elemento central, mas para ela também é um elemento central para que a gente consiga mensurar a quantidade de tempo que a gente vive na nossa vida. Depois disso, o que ela traz são algumas dicas, e eu adorei as dicas que ela trouxe, porque algumas, vejam só, eu dou dancinhas da Vitória, algumas eu já uso em muitos dos meus cursos. Então ela faz um treino de percepção, ela disse que se você quer melhorar a sua percepção, você pode fazer um treino de percepção ouvindo música, né? Ela sugere música clássica, e você ouve e tenta prestar atenção quando entram os instrumentos. Eu fiz isso já no meu primeiro Comunicação Sem Mimimi. Quem já fez Comunicação Sem Mimimi comigo lembra que esse é um dos exercícios de escutativa. Inclusive, lembra que eu usava Watermelon Sugar, do Harry Styles, para você aprender a identificar não só os instrumentos, mas as palavras que ele estava colocando com o sentido que elas tinham. Então, ela trouxe esse exercício como uma forma de você se treinar aí em casa. Então, se você quer ver se você está mais presente, então coloca uma música, tenta botar uma música instrumental e tenta perceber quando entra o violão, quando entra o baixo, quando entra a bateria, e aprende nesse momento a estar presente na sua percepção. Outro, ela faz o desafio do verbo, que a gente também já fez na primeira edição do Myself. Aí não é no Comunicação Sem Mimimi, é o tempo e a atenção que você coloca no verbo. Gente, vocês já repararam o quanto de bobagem a gente diz? O quanto de besteira a gente fala no nosso dia a dia? A gente fala pra caramba. A gente solta o verbo assim, como se ele não tivesse a menor importância. E vai preenchendo os nossos tempos e os nossos minutos com muitas coisas que a gente nem precisava dizer. Às vezes um silênciozinho já bastava. Então essa atenção ao verbo é essencial para que você comece a melhorar a qualidade não só do que você diz, mas também da sua presença e do tempo que você está ocupando, não só na vida das pessoas, de quem está te ouvindo, mas na sua mesmo. E a outra dica que ela usa, e eu achei muito legal essa,
Ela fala sobre o limite e ela conta a história da Branca de Neve e diz que você pode contar essa história de várias formas. Você pode contar em 30 segundos ou em 3 horas. Eu posso dar essa live ocupando 15 minutos do tempo de vocês, mas eu também posso dar essa live ocupando 3 horas, 4 horas, falando um aulão em que vocês vão ficar ao vivo comigo durante muito tempo. Então, o que a professora Lucilena Galvão determina, e é uma coisa que a gente não considera como algo essencial, principalmente quando a gente está falando de tempo, de liberdade, de leveza e desses valores modernos que a gente divulga aqui na internet, né? Ela fala que os limites são necessários, porque os limites determinam o que eu vou colocar naquele tempo que eu estou oferecendo. E quando eu ensino comunicação, quem já fez os meus cursos sabe que eu sempre digo, você nunca entra num ônibus sem saber para onde ele vai. Então, se eu vou começar a me comunicar, seja gravando uma live, seja gravando um vídeo, seja subindo num palco, eu primeiro tenho que olhar para os meus limites, olhar para o meu enquadramento, olhar para o meu palco, né? Olhar para o meu recorte, para a minha moldura, para daí entender como é que eu vou me comunicar e ser mais assertiva nisso. E ela fala que isso também funciona para o tempo. Os limites do tempo são essenciais para a gente, às vezes, contar a mesma história, mas de formas diferentes e alcançar as pessoas de formas diferentes. Então, para você que acha que limite é ruim, a doutora Lucilena Galvão diz que eles são, uma preciosidade para você melhorar a qualidade do seu tempo no seu dia a dia. E aí, ela usa uma outra dica que eu, nesse momento, não vou revelar para vocês. Essa eu vou guardar para o myself, que é a tabela da vida, que é um exercício fundamental que eu vou cruzar com outro ensinamento que eu uso das 7 realidades, quando a gente está se comunicando com 7 realidades na nossa vida que acontecem, né, na nossa vida cotidiana, só que a gente mistura todas elas, coloca elas tudo no mesmo saco e não se dá conta como a gente se comunica com elas. Então, essa da tabela da vida eu vou cruzar porque faz todo sentido juntar esse conhecimento para trazer para as minhas maravilhosas do myself. E aí, entre outros ensinamentos que ela traz, e eu acho que é importante a gente colocar aqui, ela diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ela diz assim, fique atento ao novo, ao que não está na ciência, a ciência ignora. Negacionista, será? Não, gente, não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer que a gente tem que ser um pouquinho mais humilde. Porque a ciência e alguns conhecimentos mais racionais, como é que eles funcionam? Né? Ela dá o exemplo assim de um círculo. Eles, para comprovar uma teoria, eles pegam tudo que está dentro desse círculo que está mais próximo, todas as bolinhas que estão aqui, e formam essa teoria. Mas não quer dizer que não estejam bolinhas fora desse círculo, que está aqui, está aqui, está aqui, está próximo. Mas como isso não comprova essa teoria, a ciência geralmente descarta esse novo, diz não, vocês não são cientificamente comprovados, vocês não valem, porque é muito mais fácil eu rir e desmoralizar os outros do que eu derrubar uma teoria que eu demorei muito tempo para construir. E isso, ela diz que a gente tem que tentar ser um pouquinho mais humilde, porque nós ríamos do passado e o futuro vai rir da gente. Olha que frase incrível! Nós ríamos do passado e o futuro vai rir da gente. Não existem verdades absolutas, porque as definições vão mudando. E quem traz as novidades geralmente é rejeitado ou ridicularizado, porque é mais fácil, né, a gente ridicularizar o que está fora desse círculo do que a gente derrubar a nossa teoria. Então pense nisso. Além disso, numa das dicas para melhor aproveitamento do tempo, ela diz que é manter a motivação. Pelo que você está fazendo isso? E ela dá um exercício muito simples. Você botar o seu relógio para despertar umas 3 vezes por dia, pode ser 4, né? Ou se você for super eficiente, pode ser, né, de hora em hora. Mas vamos começar com 3 vezes ao dia? E nessas 3 vezes que o seu relógio despertar, você vai se perguntar pelo que você está fazendo isso. Para, se pergunta, e nesses movimentos você vai se pegar fazendo coisas que não fazem sentido nenhum, que não fazem sentido para você. Porque você está perdendo tempo rolando no feed, você está perdendo tempo numa fofoca idiota com alguém que não valeria a pena, ou às vezes ruminando alguma coisa do seu passado. Então você nota o quanto de tempo você perde com coisas que não fazem sentido para você.
Então, nesses 3 momentos do dia, você vai se perguntar: o que eu tô fazendo? E pelo que eu tô fazendo isso? E se isso não estiver dentro dos seus objetivos, das suas metas, dos seus valores, do que você acredita, você se comunica com isso e corrige, acerta a rota. Não precisa ficar se chicoteando lá, dizendo: ah, não tô fazendo a coisa certa, porque eu não tô fazendo isso. Não é para nada disso. É só para você olhar, ver o que você tá fazendo com o seu tempo, no seu dia a dia, e a partir daí, corrigir. Pronto. Simples assim. E torna isso um hábito. Você vai ver como você vai começar a perder menos tempo com coisas que não valem a pena. E aí, por fim, ela explica que uma dica muito boa para a gente organizar o nosso tempo é ter rotina, né? Passar no dia anterior e no dia anterior preparar o seu dia, dizer tudo que você vai fazer, escrever por horas o que você vai fazer. Manutenção, que são esses períodos onde você toca o relógio, você vê se você está fazendo mesmo o que você cumpriu, combinou com você mesmo, né? E se você não tiver essa manutenção, você vai lá e corrige. E por fim, terceiro é a expansão, reservar espaço para o novo, né? A gente acaba ocupando a nossa vida com muito barulho, com muita coisa que não tem importância. A gente não faz essa manutenção como ela ensina, né, nos nossos momentos diários. E aí o que acontece? A gente não tem tempo para quê? Para fazer uma live, aprender alguma coisa, para ler um livro que a gente tem aquelas pilhas de livro que a gente nunca tem tempo para ler, né? Para assistir algo que é bacana na sua vida, para algo que de fato vai mudar, para fazer uma aula daqueles 25 cursos que você pagou e você não fez nenhum, mas pagou, entendeu? É usar o seu tempo para o novo. Não sobra esse tempo para o novo porque você não organiza o seu tempo e não faz a manutenção. Tipo, opa, corrigi, não tô fazendo aqui o que eu tinha me programado. Peraí, tocou o relógio, voltei, me comuniquei com isso, corrigi e voltei para a rota certa. Você vai ver que se você fizer esses primeiros 2 passos, esse terceiro passo, que é reservar espaço para o novo, vai começar a ampliar na sua vida. E aí você vai parar de ser aquela pessoa que diz que tá sempre, eu tô na correria, desculpa, hoje não deu, gente, hoje eu tô mega estressado, né? Quem nunca? Então, essa é uma dica de ouro da professora Lucilena Galvão, que eu acho que vale toda a pena a gente seguir. E por fim, eu acho que o que eu deixo dessa experiência com elas, porque eu também não quero ocupar muito do seu tempo horizontal, eu estou trabalhando realmente com o tempo vertical, aplicando isso na minha vida, é o como usar o seu tempo. E ela diz: use o seu tempo para conhecer a si mesmo. Sou boa em imaginação, mas eu não coloco em prática? Eu sou boa no racional, mas eu não sei lidar bem com o meu emocional? Saiba coisas a seu respeito. E ela traz uma frase do Jung que é maravilhosa. Abre aspas. Se você desconhece seus defeitos, eles não deixam de existir. Eles te pegam pelas costas. Fecha aspas. Eu vou repetir essa frase, gente, porque ela é maravilhosa. Se você desconhece seus defeitos, eles não deixam de existir. Eles te pegam pelas costas. Então, bora fazer de você o seu maior objeto de estudo? Bora se estudar? Bora se melhorar? Bora dedicar o seu tempo vertical para coisas onde você vai estar com a sua presença ali, aprendendo, absorvendo, nem que seja por 5 minutos, nem que seja por 10 minutos, mas você tá ali, como aquele CEO, com a folha em branco, uma caneta, presente, aproveitando o melhor daquele momento. Esse é o meu convite para você. Faça de você mesma o seu maior objeto de estudos. E é com esse ensinamento que eu fecho esse nosso momento de aulas e dicas de professora Lucilena Galvão. Eu não tenho nenhuma pretensão de trazer para vocês tudo que ela trouxe e nem de replicar o que ela vai estar trazendo para os palcos aqui em Porto Alegre. Não seria nem justo, né? Eu sei que muita gente comprou o ingresso para assisti-la. Eu tô aqui trazendo os meus insights e o que eu acho que conversa com a minha comunicação. E é isso que eu também aplico no Myself. Eu trago várias convidadas que têm saberes diferentes para a gente trabalhar a comunicação de uma maneira multifacetada, porque eu entendo que a comunicação ela integra e conversa com vários saberes e vários conhecimentos. É por isso que, por exemplo, entre as minhas convidadas, eu tenho a Max Tovar, que é cosmoterapeuta, escritora, que tem entre os seus
clientes, a cantora Anitta, a Fernanda Souza, atriz, tem a Jade Picon, a influenciadora, o Thiaguinho, o cantor, né? Eu adoro o Thiaguinho, maravilhoso. E Max está lançando no fim de semana seguinte, ela vem pela primeira vez a Porto Alegre, e no fim de semana seguinte está lançando em todo o Brasil um livro em parceria com a Anitta, que é Musculatura da Alma, onde a Anitta assina o prefácio e faz as 33 meditações que fecham cada capítulo dessa obra. Então, o passarinho me contou que talvez alguns exemplares venham para Porto Alegre exclusivamente para o nosso evento que vai acontecer aqui, mas só para as minhas convidadas e para quem comprou ingresso e vai estar comigo no dia 22, sábado, das 9 às 22 horas. Entre as minhas convidadas também estou trazendo a minha querida, maravilhosa, minha rainha, Dani de Maria, uma facilitadora foda pra caralho, é assim, não tem outra coisa pra eu dizer pra vocês, condutora de vivências de autoconsciência, maravilhosa de São Paulo. Então são duas mulheres incríveis, convidadas especialistas que eu tô trazendo de fora do Rio Grande do Sul, e aqui da nossa, né, da nossa gente, de gente que faz um trabalho incrível nessa área, eu tô trazendo Karina Sen, Maureen Wallace e Fera Carvalho Leite, que são terapeutas, facilitadoras e artistas, gente, porque elas também são artistas maravilhosas e vão trazer toda a sua criatividade e o seu saber para dinâmicas e práticas que você vai aplicar na prática. E já que a gente está falando de tempo, eu ainda tenho uns minutinhos, quero dizer isso para você. Muita gente me pergunta, Camila, qual é que é a programação do Myself? Segura aí que eu vou explicar uma coisa para você entender já o conceito. Não é imersão, não é conferência, não é congresso, não é seminário. Não é gente sentada ouvindo palestrinha lá o tempo inteiro. Imersão é uma proposta onde você entra e você não sabe o que vai acontecer, você se propõe a estar naquele lugar com aquelas pessoas maravilhosas e com todo aquele conhecimento e você vive na prática, no corpo, com dinâmicas, com ferramentas, com exercícios que são capazes de transformar de vez a sua comunicação. E é para isso que o Myself foi criado, para que a gente possa viver essa comunicação na prática, para que você perca menos tempo tentando convencer e usar o seu tempo sendo você. É mais tempo sendo você e menos tempo tentando convencer. Isso não é maravilhoso, gente? Não é perfeito? Pois é. É por isso que você que está aí me assistindo e que não se inscreveu ainda, pode se inscrever. Eu vou passar o telefone que está aqui escrito, ó, 5199-672-5786, repetindo, 5199-672-5786. Você pode parcelar até 12 vezes no cartão. Use o seu tempo, um dia único na sua vida. Falta só um dia para você terminar e fechar o ciclo de 2025 como ele merece, para você entrar o ciclo de 2026 com toda a sua potência, com a sua frequência mais alta e com muita comunicação, sendo assertiva, alcançando toda a sua potência e aprendendo a se comunicar como você nunca aprendeu. Essa é uma experiência transformadora. Você pode vir aqui no meu feed e vai ver que isso tá nas cartas das alunas que fizeram a primeira imersão e já é um sucesso. São 150 vagas e a gente espera você. Um único dia, das 9 às 22 horas, você, mulher, pode estar com a gente ainda a gente tem vaga, é só ligar nesse telefone. Eu e esse timaço de convidadas estamos esperando vocês. E as outras dicas da professora Luciana Galvão que funcionam pra gente nessas dinâmicas, eu guardo especialmente para elas. Então, campo aberto nessa super lua maravilhosa, super lua nova cheia de touro, com toda a abundância que ela merece, com toda a força que ela pode trazer na materialização para nossa vida. Eu, se fosse você, honrava, usava esse tempo agora. Se você não conseguiu assistir ao vivo, manda para a galera que pode assistir e integra esses conhecimentos e essa energia nesse dia de hoje, porque ó, ele é forte, ele é potente e ele também pode mudar a sua vida. Então, um beijo grande para vocês, espero vocês mulheradas, campo aberto para o dia 22, a gente vai fazendo umas outras dinâmicas para botar a turma toda em contato, justamente para chegar todo mundo na mesma energia, para a gente chegar no dia 22 já
pronta para entrar com tudo em todos esses exercícios e práticas que você vai viver com a gente. E para você que não vai poder participar, continua acompanhando a nossa cobertura por aqui. A gente vai estar cobrindo com vários veículos aqui do Rio Grande do Sul. Você vai ouvir muito falar sobre essa imersão e nós estaremos esperando você no dia 22 de novembro. Myself Imersão Urbana, porque antes de aprender a se comunicar com os outros, você tem que aprender a se comunicar com você. Um beijo, maravilhosas! Tchau!